No ano de 1620, um navio chamado Mayflower transportou cerca de 150 pessoas, cruzando o Oceano Atlântico, da Inglaterra para o então chamado Novo Mundo. O que os tripulantes não sabiam naquela época é que a viagem que eles estavam fazendo seria impactada por um dos eventos mais mortais que a natureza pode produzir. Hoje conheceremos essa história e, como sempre, a descrição do espectador é recomendada. Para os americanos, a história do Mayflower é ensinada em salas de aula em todo o país, como uma manifestação simbólica do espírito em que a América foi fundada. O que tende a se perder na história do Mayflower, no entanto, é que ele era apenas um dos inúmeros navios que transportavam imigrantes da Europa para a América nessa época. Na verdade, cerca de 20.000 pessoas fizeram essa travessia em busca de liberdade, a partir de 1630, e muitas delas se estabeleceram no que hoje é chamado de Nova Inglaterra. Alguns anos depois, em 1635, outra frota de 5 navios começou uma viagem para o Novo Mundo, com destino a Boston. Um desses navios, o James, transportava 100 passageiros, incluindo o reverendo Richard Mather, que decidiu migrar para a América após ser suspenso pela Igreja da Inglaterra por se vestir como um membro do clero. O navio James era um dos maiores e mais pesados da frota, sendo o outro, o Angel Gabriel, com mais de 240 toneladas. E como esses dois eram os maiores, eles também eram os mais lentos. Então os 3 navios menores e mais rápidos chegaram a Boston bem antes deles. Quando os 2 navios maiores entraram na etapa final da viagem, em agosto de 1635, eles logo descobriram o quão terríveis seriam as consequências de terem ficado para trás. Nessa mesma época, em Massachusetts, um pequeno navio chamado Watson Wade carregava as famílias de Anthony Thatcher e seu filho, Joseph Avery. Totalizando 19 passageiros mais 4 marinheiros, o Watson Wade estava fazendo uma viagem de rotina mais para o sul, para Marblehead, onde as famílias fariam seu novo lar. E infelizmente, assim como o James e o Angel Gabriel, o momento da viagem não poderia ter sido pior. Em algum momento, por volta de 19 de agosto, o clima na Nova Inglaterra começou a mudar rapidamente. À medida que os ventos aumentavam e as ondas permaneceram altas durante grande parte da semana seguinte. Sem o conhecimento dos novos moradores, um grande furacão havia se formado no Oceano Atlântico e seguia direto para o litoral. Atualmente, as pessoas da costa leste são mais acostumadas aos furacões, mas esse tipo de tempestade era completamente estranha para aqueles que migraram para o Novo Mundo nos anos de 1600. Até aquele ponto, as principais ameaças que eles enfrentavam eram os invernos brutalmente frios e o potencial de encontrar tribos nativas americanas hostis. Uma tempestade dessa magnitude que seguia o litoral em direção à Nova Inglaterra era um perigo inimaginável, que nenhum deles nem mesmo sabia que existia. E apesar do aumento dos ventos ter sido um aviso de que problemas estavam a caminho, ninguém sabia interpretar como tal. Então, nenhuma precaução foi tomada e nenhuma preparação foi feita. Com isso, quando 25 de agosto de 1635 chegou ao fim, as extremidades do furacão trouxeram nuvens de chuva para grande parte da Nova Inglaterra.
e um pouco depois da meia-noite de 26 de agosto, as áreas mais fortes, próximas do olho da tempestade, atingiram a costa de Rhode Island. Essas tempestades massivas se formam sobre o Oceano Atlântico, o Mar do Caribe e o Golfo do México, e tendem a se formar entre os meses de junho a novembro de cada ano. À medida que as águas tropicais e subtropicais se aquecem, o ar quente e úmido do oceano é forçado para as nuvens e forma uma área de baixa pressão logo abaixo. Como resultado do ar rico em umidade subindo em direção ao céu, enormes nuvens de tempestade são formadas. A tempestade, então, ganha ainda mais força à medida que o ar e a umidade continuam a alimentar seu crescimento. E quando todo esse ar começa a girar, um furacão se forma, com ventos incrivelmente velozes. Essa rotação também cria uma região de tempo aberto e claro, bem no meio do furacão, chamada de olho. Estar abaixo do olho de um furacão pode dar a impressão que a tempestade já passou, mas na verdade, naquele ponto, ela está apenas na metade do caminho. E as chuvas e ventos mais devastadores também ficam mais próximas do olho. Hoje, existe um sistema que mede a força do furacão, e com base na velocidade do vento, uma tempestade se enquadra em uma entre 5 categorias. Um furacão de categoria 1 terá velocidade de vento de 119 a 138 km por hora, enquanto um furacão de categoria 5 tem velocidades de vento acima dos 253 km por hora. Como resultado, os danos atribuídos a um furacão de categoria 5 é simplesmente a palavra catastrófico. De volta à história, nas primeiras horas da manhã de 26 de agosto, os navios James e Angel Gabriel entraram na parte mais forte da tempestade. Pior ainda, eles estavam muito perto de atracar no porto, mas a essa altura, os navios se viram presos nas furiosas ondas do Oceano Atlântico. Conforme as condições meteorológicas foram piorando, de apenas algumas chuvas para ventos de tempestade, o Angel Gabriel enviou grande parte de seus passageiros em barcos longos para o vizinho estado do Maine. Lá, eles foram abrigados em casas de moradores perto da costa, para se refugiarem da tempestade. Enquanto outros, incluindo a sua tripulação, permaneceram no navio que havia lançado sua âncora, em preparação para enfrentar a tempestade. Pouco depois que evacuaram boa parte dos passageiros, o vento e o mar agitado fizeram a corda da âncora se romper. E o navio, quase instantaneamente, foi atingido pelas fortes ondas, depois se virou e se desfez em pedaços. Isso significava que todos que permaneceram a bordo do navio também se perderam instantaneamente no mar. Ao sul, o capitão do navio James tentava desesperadamente chegar às Ilhas Shoals, na esperança de encontrar uma enseada para proteção, mas encontrou o mesmo problema que seu navio companheiro. O James estava equipado com várias âncoras, mas a tempestade rompeu as cordas grossas presas a elas, como se fossem barbantes. O navio, então, ficou impotente para se salvar. As velas seriam destruídas caso fossem içadas, e as âncoras agora não existiam mais. Os ventos fortes estavam arrastando James em direção à terra firme, que quase certamente iria destruí-lo, como aconteceu com o Angel Gabriel. Mas quando parecia que toda a esperança estava perdida, o vento mudou e começou a soprar o navio de volta para o oceano. A bordo, os passageiros comemoraram esse desenvolvimento enquanto a tripulação cuidadosamente fixava uma vela de tempestade para tentar navegar para a segurança do porto de Hampton, em New Hampshire. E conforme a tempestade avançava mais ao norte, em direção à área de Boston,
as condições começaram a piorar para os passageiros do Watch and Wait. Infelizmente, eles não teriam tanta sorte quanto os que estavam a bordo do James, e logo depois que a tempestade chegou, foram jogados contra os afloramentos rochosos. O navio Watch and Wait foi destruído com a força do impacto nas pedras, tirando as vidas de alguns a bordo instantaneamente. Outros ficaram em uma situação desesperadora, agarrando-se às pedras e aos destroços para salvar suas vidas, antes que o oceano inevitavelmente os carregasse. Anthony, no entanto, por algum milagre, conseguiu alcançar a costa segura e enfrentou a tempestade furiosa, completamente exposto. Quando o furacão perdeu força, ele começou a andar pela praia, procurando entre os destroços do navio, que também levava sua esposa e 4 filhos. Ele tinha a esperança de encontrá-los em algum lugar da ilha, mas até o momento parecia estar completamente sozinho. Então, mais à frente, ele viu movimento em alguns dos destroços e correu em sua direção. Lutando para se abrigar em algumas pranchas de madeira estava Mary, a esposa de Anthony. Ela sobreviveu à tempestade e ao impacto, ao ficar abrigada nos destroços na praia, enquanto os ventos gradualmente reduziam até o amanhecer. Porém, o alívio do casal foi rapidamente substituído por uma busca angustiante para localizar seus filhos, mas eles nunca seriam encontrados. Dos 19 passageiros e 4 tripulantes, Anthony e Mary foram os únicos sobreviventes do naufrágio do Watch and Wait. E ainda por cima, eles estavam presos em uma ilha completamente desconhecida para eles. Os relatos variam, mas em algum momento, entre 3 e 5 dias após o naufrágio, um navio que passava avistou o casal e os resgatou. Após essa tempestade, a devastação foi tão grande que os registros falam de danos que ainda puderam ser observados até os anos de 1680. Também é estimado que centenas de milhares de árvores foram arrancadas durante a tempestade, e o vento era tão forte que muitas delas ainda estavam com suas raízes. O número preciso de fatalidades foi impossível de compilar, mas sabe-se com certeza que pelo menos 100 de pessoas perderam as vidas. Mais recentemente, o National Hurricane Center compilou todos os dados e informações fornecidos em diários pessoais, cartas e registros da tempestade, e chegou a algumas conclusões surpreendentes. Usando um modelo de computador, eles foram capazes de reconstruir o caminho provável da tempestade, que mostra um impacto direto e esmagador na Nova Inglaterra. Depois que ela soprou para o noroeste, ela chegou até o norte do estado de Nova York, antes de fazer uma curva brusca para o leste e voltar para o Oceano Atlântico. Em seu pico, estima-se que o furacão tenha alcançado a categoria 4, com ventos de até 251 km por hora. E quando atingiu a costa, provavelmente era uma tempestade de categoria 3, e elevou o nível do mar em até 6 metros ao longo da costa de Massachusetts. Os meteorologistas que estudaram a tempestade também acreditam que ela foi a mais forte a atingir o norte da Carolina do Norte em toda a história. Como consolo por sua grande perda, Anthony recebeu o título de propriedade da ilha em que ele e sua esposa lutaram pela vida. Hoje, ela é conhecida como Ilha Thatcher. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gostou do vídeo e quer conhecer mais histórias como essa, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal.
E se você puder e quiser apoiar ainda mais, considere apoiar o meu trabalho, com valores a partir de apenas R$ 2 por mês. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as vantagens de patrocinar o canal. E mais uma vez, muito obrigado por assistir, e a gente se vê no próximo.